A minha oração é para que o Espírito do Senhor continue mexendo com o coração de vocês, trazendo a memória de vocês, e que vocês voltem à raiz desde o dia em que você se converteu, do momento em que você se apresentou diante do Senhor e disse para Ele: Senhor, eis-me aqui, estou com o coração aberto para que o Senhor continue me conduzindo. Essa é a oração que faço a vocês. Lá em casa, no início do ano passado, Renata me chamou: vamos conversar um pouco aqui, vamos falar, vamos ver algo sobre nossa vida, nossa conduta com Deus, aquilo que está incomodando a gente, nós precisamos consertar algo. E ela chegou para mim e falou assim: olha, do jeito que está, não pode ficar. Aí eu fiquei assim pensando, fiquei pensativo, nós oramos, nós conversamos um com o outro e começamos a entender que algo de Deus já estava mexendo com a gente, porque nós já estávamos começando a nos envolver com as coisas de Deus, com o ensino, com a ministração da música, com célula, e nós vimos que Deus já estava fazendo algo com a gente e nós precisávamos consertar algumas coisas. Foi um tempo de alinhamento entre nós, nós começamos a dizer um para o outro o que estava incomodando a nossa conduta cristã diante de Deus, e algo me levou a pensar sobre isso aí, algo começou a mexer comigo, porque eu gosto muito de estar sempre me debatendo com as palavras de Deus na Bíblia, me aprofundando, buscando aonde achar resposta para determinadas coisas. Eu sempre gosto muito do livro de Neemias, e estudando um pouco, relembrando a atitude dele, e vendo isso aí, eu vi que Neemias, eu não vou ter um texto específico, eu vou estar mencionando vocês do capítulo 1 até o capítulo 8, para passar para vocês essa questão de como estar, não pode. Algo tem que mexer, tem que mudar. Capítulo 1, Neemias recebeu informações de que a terra onde ele estava destruída, e algumas pessoas estavam lá, poucas pessoas remanescentes da época dele. Então Neemias começou lá no capítulo 1 a fazer um levantamento de como estava a situação, e eis que aconteceu algo comigo também. Eu também precisava fazer levantamentos, eu precisava sondar como que foi o primeiro dia que me converti naquela igrejinha ali do outro lado, ali naquele templo antigo, bancos de madeira. Tem uma senhora baixinha lá na vila, lá de 105 anos, eu acompanhava ela todos os cultos, ela sentava lá na frente e eu lá atrás, ouvi o pastor pregar, e ao ler esse texto eu vi que eu comecei a sondar e a procurar coisas que veio da minha época de conversão, e o momento que me apresentei diante de Deus foi fabuloso. Foi um momento de oração, foi um momento de lamento, foi um momento de busca. E Neemias, aconteceu isso com ele no capítulo 4, ou no capítulo 1, versículo 4, foi tempos de lamentos, de oração. Neemias começou a prantear, e isso começou a instigar dentro dele uma adrenalina totalmente diferente. E ele falava assim: olha, do jeito que está não pode ficar, eu lembro da cidade onde o meu Deus me converteu, e lá eu quero voltar, e lá eu quero restaurar. Então eu me peguei a ler esse texto e vi que Neemias pegou lá no capítulo 1 ainda, no 5 ao 11, ele começou a dizer os pecados que estavam acontecendo e o que precisava ser feito. Na minha vida não foi diferente, eu comecei a ver também que coisas eu precisava consertar e eu precisava restaurar. Então eu tinha que confessar diante do Senhor o que estava acontecendo. Então, diante disso, eu comecei a identificar os problemas. Há algo que estava assim, estava na igreja, trabalhando, professando, ministrando, mas porém eu tinha que voltar à raiz do meu primeiro amor, aquele dia que eu me apresentei diante do Senhor e disse para Ele: Senhor, olha, de hoje em diante eu quero que a minha vida seja sua. Então Neemias começou a dizer também: eu preciso voltar para aquela cidade, eu preciso restaurar, eu preciso trazer de volta coisas que é do Senhor, eu preciso restaurar. Que o tempo de conversão de vocês venha à mente de vocês, que o tempo de conversão venha ao coração e você sinta algo queimar dentro de você, como no primeiro dia que você se apresentou diante do Senhor. Eu quero que você se sinta como Neemias, que o coração queime por dentro, que tem uma tristeza tão grande, que as pessoas ao olhar para você e ver assim, tem algo diferente com você, e o que está acontecendo com você, o que está mexendo com você, dentro de você. A minha oração para que isso venha queimar a ponto de você não deixar você mais parado em ponto de inércia.
Quando eu fazia faculdade, eu amava as matérias de Física 1, Física 2, Física 3. E quando eu chegava na matéria de inércia, eu começava a identificar assim, poxa, inércia, o que é inércia? O que é esse tempo parado aí? Quero falar que inércia é a resistência que a matéria vai contra a aceleração. Algo está te empurrando e você vai contra. A dificuldade imposta por um corpo em movimento ou um estado de repouso. Ou seja, eu não queria ir, mas algo estava me impulsionando, algo estava me empurrando. Eu tinha que sair do estado de inércia. Algo estava sendo perguntado, do jeito que está, não pode ficar. E eu estava me fazendo essa pergunta quando nós conversávamos lá em casa. Depois dos meus TSDs, eu perguntava, Deus, algo está me impulsionando. E eu preciso saber disso aí, eu preciso sair do estado de inércia, eu preciso sair do repouso, porque a força que está empurrando é maior do que essa que está aqui, física parada. Tem que ser movimentado. Então Neemias pegou e falou assim, olha, eu preciso ir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer algo pela minha cidade, eu tenho que trazer de volta aqueles que o Senhor conseguiu conservar em vida nesse tempo. E eu tenho isso em mente que hoje eu preciso continuar fazendo isso, eu preciso trazer as pessoas aos pés do Senhor, entendeu? Eu preciso conduzir pessoas com ensinamentos, com a palavra, porque é o tempo em que fui chamado. Vai passar? Vai, mas o tempo em que estiver, e você é o tempo do seu chamado também. Pode passar o tempo? Pode, mas nesse tempo pelo qual você foi chamado, que você se apresentou diante do Senhor, você foi chamado com um propósito específico diante do Senhor. Você não pode abrir mão disso aí, você não pode esquecer, você tem algo de você para dar. Tem algo de você para dar. À medida que oraram para você e você se apresentou diante de Deus, continue orando. Dê algo da sua oração, dê algo do seu tempo, dê algo do seu ensinamento. Neemias pensava dessa forma, eu tenho algo de mim que eu preciso fazer para o meu povo, tem algo que eu preciso fazer para a minha igrejinha, lá onde eu me converti, naquele altar lá, no dia que o pastor pregou, em que meu coração parecia que estava tocando de alegria, estourando de felicidade. Então Neemias precisava fazer isso, pediu permissão ao rei, ele foi, ele juntou pessoas da sua confiança e foram. Você é lembrado de Deus? Você é conhecido por Deus? No dia que você se converteu, o Senhor lembrou assim, olha, o Fábio veio aqui e se apresentou diante de mim. Eu me questionei sobre essa pergunta, porque no capítulo 3, se vocês lerem lá, tem o nome de todas as pessoas que trabalharam. Neemias antes levantou de madrugada, ele chamou pessoas da sua confiança, pegou um jumentinho e saiu a investigar todas as portas e brechas que havia no muro. Ele começou a fazer um levantamento, a sondar, ver o que é que precisava ser feito e colocou pessoas específicas para estar fazendo cada coisa. Então, se vocês verem o capítulo 3, cita o que cada pessoa fez. E o interessante de tudo, em 52 dias, todo o muro foi restaurado, todos os portões que haviam sido queimados, derribados, foram levantados. Então eu precisava também, nessa jornada de vida cristã que nós temos, pelo dia que nós nos convertemos, essa jornada que nós passamos até o momento de hoje, o nosso muro foi afetado, os portões nossos foram derribados. Faça uma sondagem aí, dentro do seu coração, o que você precisa reparar, o que você precisa fechar, o que você precisa vedar, para que você continue a jornada e você consiga prosseguir mais à frente, ir mais à frente, levar aquilo que o Senhor pelo qual te chamou. Então Neemias, ele fez isso, ele fez um levantamento, ele colocou pessoas para trabalhar, ele colocou pessoas para cuidar de cada parte disso. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que lá em casa eu estava me indagando nos meus TSD, imagine se a igreja estivesse fechada, imagine se nosso pastor não tivesse instigado, leiam a palavra, venham ao culto, fechem as brechas que tentam impedir que você venha, porque pessoas contrárias irão se levantar quando você tomar uma decisão de seguir ao Senhor, de fechar as portas, fechar as brechas, reparar, se preparar no caminho, se colocar à disposição. Pessoas contrárias irão levantar. Então, não foi diferente com Neemias, não. Pessoas contrárias se levantaram, zombaram e tudo, e ele com um propósito, porque ele já tinha recebido do Senhor algo que ele queria, e isso estava no meu coração também queimando. E eu louvo a Deus porque nesse período a igreja não fechou, a igreja ela não parou, ela continuou, ela foi
foi se esvencilhando no tempo, foi quebrando as barreiras, ela veio conduzindo todos nós para que o inimigo não viesse trazer palavras contrárias ao nosso coração. Lembre-se do teu tempo de conversão. Por que você veio? Por que o Senhor te chamou? Por que Neemias foi chamado? Porque lá no capítulo 8, bem lá no finalzinho, tem algo muito interessante que vai acontecer, e eu sondo isso no coração de vocês. É o seguinte: quando vocês leem a palavra, algo diferente acontece com você, o seu corpo queima, os seus olhos nadam em água, o seu coração parece que vai pular de você, porque você está lendo a palavra. Isso acontece com você? É como uma criança que recebe um presente, que fica cheia de alegria e, quando menos imagina, ela começa a saltitar de felicidade porque ela recebeu algo, ela recebeu um presente. Assim deve ser nosso coração diante de Deus quando nós abrimos a palavra. Não é tempo de parar, não é tempo. Engraçado, interessante que estava lendo aqui, lá no versículo aí de 4 em diante, 4:23, fala que não é tempo de descanso. Enquanto eles reparavam o muro, eles não tomavam banho, eles carregavam uma ferramenta na mão para trabalhar e uma espada na outra para defesa. Não é o tempo de nós pararmos, é o tempo de nós lutarmos, não é tempo de nós descansarmos, não é tempo de nós pararmos, não é tempo porque enquanto houver vigor nos seus braços, enquanto houver força em você, faça isso, se disponha a cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. Lembre-se do dia em que você se apresentou diante do Senhor, o seu coração queimava, e ele não pode ser diferente no dia de hoje. E Neemias, ele levou o povo a fazer isso naquela época. Neemias instigou o coração deles, eles estavam dispostos a reparar, eles estavam dispostos a fechar as portas, eles estavam dispostos a bloquear tudo aquilo que impedia e o que os afastava diante do Senhor. Conosco não pode ser diferente. Eu estava lá em casa no meu TCD perguntando: Senhor, o que eu preciso fechar ainda? Tem coisas que eu vejo que está aberto e eu ainda não tive olhos espirituais para entender isso. E o Senhor dá, Ele mostra, Ele apresenta, Ele te fala assim: olha, você precisa fechar. Vai para o lado leste, fecha o portão de lá. Vai para a frente, fecha o portão das águas formosas. Vai para o outro lado, tem um buraco enorme no muro que você deixou, que você está permitindo que o inimigo tente falar coisas contrárias e tirar você de um propósito. Aquilo que você tem que dar. Dê de você, se dê de você, porque não fomos chamados à toa. Tem um propósito para nós. Tem algo de Deus para nós na nossa vida, que Deus quer arrancar dos nossos corações, quer arrancar das nossas mãos e apresentar para as pessoas. Neemias fez isso. Ele pegou um grupo pelo qual ele confiava e falou assim: toma, cuida dessa parte aqui, ó. Você vai representar esse lado do muro, você vai representar esse lado da porta, você vai cuidar disso aqui. E o interessante de tudo, que eles faziam isso com prazer, porque eles viam que algo do Senhor estava acontecendo. Todas as pessoas que estavam em volta estavam querendo saber o que estava acontecendo com Jerusalém, que estava sendo restaurada. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Então simplesmente foram atacar Neemias, e ele não aceitou nenhum tipo de palavra contrária. Nós não devemos negociar a nossa fé no Senhor, nós não devemos negociar o propósito pelo qual nós somos chamados, nós não devemos negociar isso nunca. Pelo contrário, nós temos que depositar cada dia, nos colocar aos pés do Senhor e pedir: Senhor, renova as minhas forças, restaura ela para que eu possa continuar restaurando, que eu possa continuar fechando brechas, para que eu possa continuar, Senhor, fazendo o propósito pelo qual eu fui chamado. Quando chega no capítulo 8, aí que eu digo assim, o prazer e a alegria de ver. Quando eu perguntei a vocês aqui, olha, como que o seu coração se comporta quando você pega a palavra e começa a esmiuçar ela e começa a estudar, o que o Espírito fala ao seu coração? No capítulo 8 foi preparado todo um altar. Levitas e sacerdotes estavam divididos na frente de todo o povo. E o povo estava ansioso e pediram: olha, traga o livro que Moisés deu, leia para nós, traduza como veio, como que é a forma, como que Deus se comportava com as palavras dele com relação ao povo. E o povo se colocou em pé das 6 da manhã, desde o raiar do dia até o meio-dia,
Eu não vi falar que ninguém sentou, que ninguém se cansou. Muito pelo contrário, todos estavam pasmos e perplexos, né? Pela palavra que estava sendo lida. O meu desejo é que o coração de vocês queime dessa forma quando vocês peguem a palavra de Deus e esmiuçam ela. Deixa ela queimar você, deixa ela tratar você, deixa ela mostrar a você qual o direcionamento que você precisa. Porque quando você ora pedindo orientação a Deus, pedindo resultado de propósito para a sua vida, a palavra ela vai te conduzindo, ela vai te queimando, ela vai te dizendo, e algo vigoroso vai acontecendo dentro de você. Neemias 8:10 diz que ele fala dessa forma: a alegria que o Senhor me dava me fazia mais forte. 8:10. No momento que leram a palavra, aquilo parece que renovava o povo cantava de alegria, se desbanjava diante do Senhor de felicidade. É assim que deve acontecer na nossa vida, como aconteceu no primeiro dia em que pelo qual eu fui e me apresentei diante do Senhor e disse assim: olha, caminhos tortuosos eu trilhei, mas eu estou aqui, eu preciso do Senhor. É gostoso o dia da conversão da gente. É gostoso quando a gente vai lá com o coração queimando, tá? Parece que a alma quer pular para fora, o corpo não se aguenta de tanta felicidade. Quando vem uma pessoa e abraça você e fala assim: olha, eu estou junto com você, e não vamos caminhar junto. Pensa num momento gostoso. Eu estava lembrando lá e falei assim: poxa, Neemias se lembrou da igrejinha lá dele, ele queria restaurar os muros. Por que eu não lembro do meu passado e quero restaurar também? Eu tenho que fechar portas, eu tenho que restaurar muros, eu tenho que voltar a trilhar. Eu queria que você se lembrasse sempre do seu dia de conversão, para que você nunca tenha dúvida para qual você foi chamado. Se lembre, peça para que Deus mostre a você o que você precisa fazer. Estava lá pensando assim: olha, as coisas como está não pode ficar, ela não pode parar por aqui. Algo novo tem que acontecer, gente. Tem que queimar, tem que mexer. Se algo não está mexendo com você, tem algo de errado aí, e você precisa consertar isso diante de Deus e pergunta a Deus onde que você precisa fechar isso. Como eu estava falando, nesse tempo de pandemia, glória a Deus porque as portas da igreja nunca se fecharam. Imagine se eu estivesse longe da palavra, será que eu ia sentir desejo de estar lendo a palavra? De ouvir a palavra, dela ser pregada aqui? Como o povo ficou ansioso para que a palavra chegasse ao púlpito de madeira lá e ela fosse oferida ao povo e traduzida da forma como ela deveria ter sido? Será que a gente ficaria dessa forma em casa? Às vezes eu cheguei a ficar 2 cultos em casa e aquilo não é a mesma coisa, é algo diferente. Tem algo diferente quando nós nos colocamos diante do Senhor. Tem algo diferente quando nós chegamos e nos apresentamos e pedimos: Senhor, fala comigo. A palavra que é pregada aqui, ela vem do coração de Deus. E é gostoso sentar aqui e ouvir quando alguém ministra a palavra. Como o Denilson pregou esses dias aí, falou que nós não somos de nós mesmos. Nós não somos mais de nós. Nós somos de Deus. Nós somos resgatados com um propósito, com um fim específico. Eu citei aqui que Neemias aí falou que precisava reparar portões e fechar muros. Foi onde que eu me coloquei e eu disse: Senhor, eu preciso fechar portões e restaurar muros. E você, o que você precisa fazer? O que você precisa fechar? O que você precisa restaurar? A sua vida não é mais sua. Entenda que você foi chamado para um fim específico. Queria que vocês começassem a identificar os problemas. Identifica. Se pergunta. Neemias fez isso. Ele perguntou: o que está acontecendo lá? Aí veio a notícia: olha, poucas pessoas remanescentes estão lá. Outros estão escondidos em cavernas. Outros estão foragidos, morando no deserto. Começa a identificar, começa a se perguntar. Levante problemas em você. Faça perguntas. Como eu estou diante de Deus? E o que precisa ser feito? Você quer restaurar? Você quer reconstruir? Pergunte para Deus. Tampe as brechas que te deixam de longe do Senhor. Eu falo isso por mim, que quando nós nos debatemos isso lá em casa, isso veio como uma flecha ao coração, e isso me incomodou. E eu me apresentei diante do Senhor: olha, me mostra
me fala, me traga algo que eu preciso entender. Eu ainda não tive olhos espirituais para ver o que o Senhor quer falar comigo com relação a essa pergunta da minha esposa. Isso sempre mexe. Quando eu leio o livro de Neemias, vem toda essa história na mente, vem tudo, vem assim esmiuçando tudo. E eu pergunto a vocês, hoje, onde estão os neemitas? Aqueles que querem restaurar, aqueles que querem fechar brechas, aqueles que querem fechar portas, que querem reconstruir os muros, que querem se colocar à disposição do trabalho do Senhor, que quer preparar tudo para que aqueles que vierem possam ver a palavra que você vai levar a eles, entender e aceitar e se prostrar diante do Senhor como você se prostrou há anos atrás, há dias atrás, ou há meses atrás diante do Senhor. Faça isso, sonde o teu coração. Hoje não estarei me delongando muito, porque a essência já foi traga. Algo de Deus já veio no Tadel, já veio também ao meu coração aqui. Eu vou usar muito pouco tempo. Segundo as Crônicas fala que os olhos do Senhor estão sondando os corações, está passeando sobre toda a terra para ver realmente como está o seu coração diante dele, e ele fará você forte à medida que você está com o coração saudável diante dele. Apocalipse fala também, olha, arrependa-te pois, lembre-se do tanto que você caiu e agora volte para o Senhor, volte-se para ele, se entregue ao Senhor, mostre para ele que o Senhor, eu estou disposto. Eu conclamo para uma geração de neemitas que tenham esse propósito, que possam se lembrar do dia da conversão, que possam estar com o coração aberto e deixar o Senhor sondar. Eu oro para uma geração de neemitas que possam vir e se apresentar diante do Senhor e fazer, Senhor, eu caí várias vezes, mas a partir de hoje eu quero fechar, eu quero me reparar diante do Senhor. Queria que você começasse a sondar o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos, faça essa pergunta a Deus. Fala com Deus que você quer reconstruir, que você quer restaurar, que você quer tampar as brechas que deixam você de longe do Senhor. Deixa o seu coração aberto ao Senhor essa noite. Deixa Ele falar, mas nunca esqueça de lembrar no momento que você estiver. Lembre-se do dia da sua conversão. Lembre-se do dia da conversão. Você está orando, permita que o Espírito de Deus sonde. Até mesmo o trabalho de olhar e sondar a nossa vida, a gente nem é competente o suficiente para fazer. É por isso que o salmista no Salmo 139 diz: sonda-me, Senhor, e conheces os meus pensamentos. Sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me. É o mesmo salmista que diz: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E por que ele faz isso? Porque às vezes nós pegamos caminhos maus na nossa vida e achamos que são caminhos bons. Às vezes achamos que pior é o outro. Então eu peço que você permita que o Espírito Santo de Deus sonde seu coração nessa noite. E enquanto ele faz isso, ficou uma frase para mim e para você: do jeito que está, não pode continuar. Como está, não pode ficar. A minha pergunta para você nessa noite é: o que está ficando de um jeito que não pode ficar e que hoje você está decidido a mudar? Eu queria que, à medida que Deus está revelando isso no seu coração, você se posicionasse aí. Bom, do jeito que está meu casamento, não pode continuar. Eu tenho que mudar. Do jeito que está minha vida de oração, não pode continuar. Eu tenho que mudar. Do jeito que está a minha comunhão com Deus, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que eu estou vivendo na igreja, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que está a minha fidelidade, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que estão os meus olhos, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que eu estou conduzindo a vida cristã, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que eu estou tratando os ministérios na casa de Deus, não pode continuar, eu tenho que mudar. Do jeito que eu trato a minha liderança, não
pode ficar do jeito que está, tem que mudar. Do jeito que eu lido com o meu dinheiro, com o dinheiro que Deus põe na minha mão, não dá. Do jeito que eu lido com o computador quando eu estou sozinho, do jeito que eu lido com as pessoas do sexo oposto. Enfim, o leque é grande, o Espírito de Deus está falando, e nesta noite Ele está pedindo de mim e de você um posicionamento. Então é hora da gente fazer isso. Então, se há algo que você quer se posicionar aí no seu lugar, você que está nos acompanhando também em casa, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você veio para a terça do poder, mas não tem como ter poder se não houver um alinhamento de santidade na nossa vida. Não tem poder se não passar pela cruz. Não tem poder se não experimentar o governo e o reinado de Deus. Não tem poder, meu irmão. Senão vai ser apenas oba-oba, só vai ser movimento, mas há poder quando nós vivemos alinhado com o céu, em santidade. E é sobre isso que estamos falando. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei o que Deus te pediu para alinhar. Tem coisas que Deus falou comigo, e sobre essas coisas eu me ponho de pé. Agora você precisa ficar de pé com aquilo que Deus falou com você. E você precisa falar com Deus agora. Como é que vai ser daqui para frente? Ah, querido, se eu fosse você, eu levantava a minha voz, eu levantava as minhas mãos e eu dizia para Deus: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de jogar fora oportunidades de servir ao Senhor. Eu me arrependo de ter perdido a oportunidade também de cultuar. Porque sim, nós temos ouvido os profetas falando: haverá um tempo que realmente as igrejas ficarão fechadas e não há ninguém que vai poder mais abri-las. Então a gente vai se arrepender daquilo que a gente não fez, e essa é a pior parte da história. Ah, querido, haverá um tempo que Jesus vai voltar para essa terra e pedir contas do que nós fizemos com a nossa vida, e de novo a gente vai se arrepender do que a gente não fez. Haverá um tempo que a gente vai olhar e não vai poder ter a Bíblia nas nossas mãos, e a gente vai se arrepender de um tempo daquilo que a gente não fez, que foi ler a palavra. Ah, meu irmão, minha irmã, haverá um tempo que a gente vai olhar para a nossa vida financeira e não vai ter mais dinheiro, e a gente vai se arrepender daquilo que a gente não fez com o dinheiro, que poderia mudar a vida de alguém. Levante a sua voz ao Senhor. Ah, Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, porque há tanta coisa que o Senhor quer fazer, mas muito daquilo que o Senhor quer fazer, nós estamos no caminho para que isso seja feito. Nós somos como aquele profeta, o profeta Ezequiel, diante do vale de ossos secos, e os ossos não se levantam. Não é porque o Senhor não tem poder para fazer, é porque nós ainda não profetizamos como deveria ser profetizado, nós não ainda aplicamos fé como deveria ser aplicado fé, nós ainda não estivemos alinhados com a Tua vontade, nós não ainda obedecemos aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, muda o que precisa ser mudado em nós, até aquelas coisas que a gente não tem capacidade para enxergar, aquelas coisas que nós rebaixamos os padrões. Ah, Senhor, tira, Senhor, de alguém aqui o sentimento de estar sentado e pensar: eu poderia pregar melhor. Mas não foi essa pessoa que Deus escolheu para estar aqui, justamente por causa da soberba do coração. Porque os teus projetos ainda nascem em manjedouras. O Senhor está procurando gente comum que faz o que é incomum. Isso é uma verdade que não vai mudar. Senhor, o Senhor nos diz que toda plantação haverá uma colheita, e a colheita será semelhante à semente que lançamos sobre a terra, e que ninguém tem como escapar da colheita. Por isso, Pai, nesta noite, alinha nossa vida ao coração do Senhor, ao propósito do Senhor, ao querer do Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és santo, santo é o Teu nome. É assim que Tu és conhecido nos céus, pelos anjos, pelos serafins que Te adoram, pelos querubins aonde Tu Te manifestas. Senhor, vem, Senhor, e torna a Tua igreja uma igreja que passou pela cruz. Que este ano 2021 nós vamos todos passar pela cruz, sim, para a glória do Teu nome. Nós vamos todos passar pela cruz, sim, Senhor, vai ser assim. Mas vamos sair diferentes do outro lado. Não queremos, como a Tua filha Renata diz, chegar naquele dia e falar: mas Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo, mas negligenciei a coisa principal, que é o relacionamento contigo. Senhor, dá-nos uma oportunidade nessa noite de fazer diferente. Como está, não pode permanecer, não pode ficar.
que se levantem homens e mulheres com uma posição firme para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, eu não vou perder as oportunidades, eu vou construir toda a minha vida no alicerce que se chama Jesus, na rocha eterna, na pedra fundamental, na pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a principal, diz a tua palavra. Aquilo que alguém olhou e não viu beleza, o Senhor ergueu e continua ainda a erguer nos dias de hoje. Por isso, Pai, no poder de Jesus, nós nos rendemos a Ti e declaramos a nossa inteira dependência do Senhor, porque hoje é dia da Tua presença, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudança de vida, hoje é dia de um caráter novo em cada coração. Em nome de Jesus, faça de Jesus o seu fundamento, meu irmão, minha irmã. Se há alguém nessa noite que hoje quer entregar a vida para Jesus, eu queria que você pudesse levantar a sua mão onde você estiver, um simples gesto, um gesto de entrega. Se você veio nesse culto, talvez pela primeira, pela segunda vez, mas se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, esta é a noite, esta é a oportunidade. Alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus, alguém que hoje precisa se reconciliar com o Senhor, precisa voltar aos pés dele, alguém nessa condição nessa noite, eu gostaria de orar pela tua vida. Se você está aqui hoje para receber essa oração, alguém que esteja talvez em casa nos acompanhando, mas se você está aqui e hoje quer firmar um compromisso com Jesus, eu queria que você erguesse sua mão como um gesto de rendição, como que dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu me rendo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Há alguém nessa noite, há alguém nesse lugar, alguém que hoje quer colocar a sua vida diante de Jesus? Alguém? Amém? Amém? Aleluia. Então faça isso, trace toda a sua vida no fundamento que é Jesus. Não coloque a sua vida em bases frágeis e móveis, como dinheiro, como sucesso, como reconhecimento. Coloque a sua vida em Jesus. Amém? Coloque a sua vida em Jesus. Eu queria que você fizesse essa oração aí no seu lugar. Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos mesmo, como um verdadeiro fundamento. Aleluia. 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 Ah, Senhor. Aleluia. Senhor, nós concordamos em fé e vamos declarar sempre: Tu és a nossa pedra principal, o fundamento da nossa vida. Eu declaro sobre os meus irmãos, sobre mim mesmo, um tempo do algo novo, um tempo do andar em vitória, um tempo do avançar, um tempo do atravessar o vale e chegar na montanha, um tempo, Senhor, de vencermos aquilo que tenta nos vencer, um tempo, Senhor, de prosperidade em todos os níveis e sentidos da nossa vida, um tempo, Senhor, de alinhamento com o céu, um tempo de graça, um tempo da presença, da nobre e doce presença, um tempo das portas abertas, um tempo, Senhor, de rompermos com os limitadores da nossa vida, um tempo, Senhor, de avançar em prol do Teu reino. Eu declaro que vai ser assim. Nossas células essa semana vão transbordar do poder e da Tua presença, como ouvimos, vai transbordar do que é bom. Não vamos enterrar aquilo que o Senhor nos confiou, não vamos deixar morrer aquilo que o Senhor nos entregou. As sementes serão plantadas e nós veremos com os nossos olhos e tocaremos com as nossas mãos nos milagres do Senhor na nossa vida, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vai para cima, porque Deus já disse: tá para você. Alinha a tua vida, alinha o teu coração, porque Deus tem coisa grande para nós nesse ano. Amém.